Oi, gente, bem-vindos de volta ao podcast Aquelas dos 30. E antes do vídeo começar, já curte esse vídeo, segue a gente e compartilha com seus amigos. Bora pro episódio. Oi, gente, eu sou a Luma. Olá, eu sou a Ingrid. E hoje nós temos uma convidada muito especial, muito esperada. Uma amiga nossa, a Michelle. A Ingrid vai falar um pouco mais sobre ela. São mais de 15 anos de amizade e posso dizer que com toda certeza que ela é aquela amiga que está sempre presente, não importa a situação. Michelle é uma mulher batalhadora que veio de uma origem simples, mas com muito esforço e determinação já conquistou tantas coisas na vida. Ela passou por muitas situações difíceis quando era mais nova, mas nunca perdeu sua empatia e o cuidado com os outros. Para ela, o maior tesouro são seus amigos, sua família e, claro, o seu filho, que é o orgulho da vida dela. É uma honra ter a Michelle aqui com a gente. Oi, gente. Obrigada. Bem-vinda! Obrigada. Gente, a Michelle tá aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre a maternidade na vida dela, como foi a experiência, como é a experiência, né? Porque ela é mãe. E a gente vai bater esse papo gostoso, como sempre. Então se sinta à vontade. Já estou. Sim. Conta pra gente qual era a sua visão sobre a maternidade ali no início da sua vida, se você queria, se sentia já, nossa, eu sei que eu vou ser mãe. Tem gente que tem essa ideia, né? Sim. Mas sonho, né, É, de um ser mãe. sonho, como Uma isso... coisa do instinto É, materno, né? Que a mulher já isso. nasce com ele. Não. É mesmo, não tinha nada disso. Nunca tive. Pelo contrário, sempre foi muito claro pra mim que eu não seria mãe. Era a única certeza, eu falo isso pra todo mundo, que a única certeza que eu tive na vida quando eu tive entendimento de que eu era uma pessoa, era de que eu não seria mãe, de que eu não ia ter filhos. Que eu não ia reproduzir uma pessoa dentro de mim e ser responsável pela vida dela, pelo destino, por nada. É muito grande esse peso. Então, muito cedo eu já sabia que filho é uma responsabilidade muito grande, Muito então eu não grande, queria. gente. Sempre tive certeza que eu não seria mãe. Não. Aversão total à maternidade. Que babado, mulher e eu Total. querendo ter 4. Já Mulher. pensou? Mas enfim, vamos ver se eu chego lá, né? Quem convive comigo, depois de 5 minutos de conversa, vai me ouvir sempre falar. Então já vou deixar registrado aqui. O conselho que eu dou pra vida de toda mulher é: não se reproduza. Eu lembro de um comentário que você botou num dos nossos vídeos. Você Não se reproduza. Não, eu tô guardando esse... Tô pensando. Tá. Mas aí, você acha que teve um motivo específico pra você não querer ser mãe, ali, você não ter o sonho, né? Porque é muito maioria, assim, da nossa idade, né? Agora, a geração de agora, acho que não, mas quando a gente era mais jovem, o pessoal tinha esse sonho, né? As crianças ali, via nossas mães. Sim. Eu acho que um motivo específico, não. Foi uma construção de vida, assim. Eu cresci num ambiente familiar difícil, bem difícil e tal. E aí, assim, eu vi a luta da minha mãe, né, das pessoas em volta, das mulheres à minha volta, o quanto era penoso. E aí, quando eu, dentro da minha casa, principalmente, por conta do ambiente que nunca foi fácil, sempre foi um ambiente muito difícil, eu cresci vendo que a minha mãe suportava coisas que para mim são insuportáveis, porque ela tinha filhos, ela tinha uma penca de filhos que dependiam dela. Família nordestina, casaceira, tem uma penca de filho, né? Não dá pra ter um, dois, tem que ter um monte, porque o homem nordestino tem que provar que ele é viril, fazendo um monte de filho. Então minha mãe tinha 5 filhos, porque os 4 primeiros não sobreviveram, senão seríamos em 9. Você tá brincando? Sim, nós seríamos em Nossa, 9. você tá brincando? Não tô brincando. Sim. Mas eles chegaram a nascer? Sim, 2 não, foram 2 gestações de gêmeos, 2 não nasceram, ela perdeu antes, e a segunda gestação, a segunda ou a primeira, não sei, nasceram, ficaram alguns dias ainda vivas, e depois elas não chegaram a ir pra casa nem nada, mas faleceram no hospital, recém-nascidas. Nós seríamos em 8 mulheres e o Rebento, que foi o último homem, que é o caçula, é o homem. Ele tinha que vir Nossa, mesmo. esse Enquanto daí- meu pai ia fazer um filho por ano, Até nós somos escadinhas, porque ele tinha que fazer um filho homem. Ah, E aí, e muito por conta disso, de ver ali. Eu acredito, sinceramente, que essa construção da Michelle, que cresceu com a certeza de que não seria mãe, foi por ver o sofrimento da minha mãe e as batalhas que ela precisou suportar na vida
para manter a família, para manter os filhos, para manter o sustento dos filhos, porque as mulheres antigamente não tinham, né, esse papel de trabalhar, de trazer o sustento. Era aquela figura do homem provedor. E por mais que a minha mãe, em determinado momento, passou a trabalhar fora também, não era o sustento da casa, ela não era o esteio da família, era complemento. Então, assim, ela jamais ia conseguir criar os 4 filhos sozinhas. Então, ela suportou muita coisa por isso. E isso eu sempre tive muita certeza que eu não queria pra mim. Muita certeza. Mas me conta, tá? Beleza, você era uma jovem, pleníssima, na flor da idade, sabia que não queria ter filho e se casou. Imagino que o casamento também tem uma pressão. Ah, quando vai ter filho? Todo mundo quer saber, quando vai ter filho? E o próprio marido, o seu marido queria ter filho? Como era essa... O primeiro ou o segundo? Eu casei muito nova, eu casei primeiro. Essa daqui eu vou fazer mais curtinha, mas é porque eu não vou perder o choque. Sim, por favor. Eu casei com 17 anos, né? Uau. Porque a educação era essa. Se você arruma um namorado, você é para casar. Não tem essa história de se conhecer. Meu primeiro marido, ele tinha 16, eu tinha 17, ele tinha 21. E sim, já é aquela coisa, ele também nordestino, teríamos filhos. E obviamente, eu não tinha nunca falado pra ele que no namoro a gente Não, eu já ia falava, perguntar isso. família Você feliz. Não, claro que não. Não tinha maturidade pra falar sobre essas Ah. coisas. Então, na fase da conquista, nós íamos ter um time de futebol. Claro. Até o nome dos filhos já. Nós Ah, temos um novo claro. time de futebol, é Sim. claro e tal. Mas não deu tempo, porque com um ano ele morreu. Então, Não, ele morreu não, né? ele se... Não pode falar se... Vai no pi aí. Ele não deu conta da vida e resolveu o problema. Partir. Partiu. Ele decidiu partir. E aí, depois dele, eu conheci meu atual marido. Demorou? Estamos- Acho que uns 6 meses. Foi Ah, muito rápido. Eu ligeira. precisava Superar o luto. Superar Não, o luto tá muito certo. rapidamente. Mas assim, que nós nos reencontramos. Eu o conhecia já desde a infância. Eu era amiga de escola da irmã, mas era aquela coisinha, né? Tipo, eu tinha 9, ele já tinha 15. Então, nessa idade, a diferença de idade Sim. era muito grande. Mas aí, depois do falecimento do meu marido, a gente se reencontrou e estamos juntos até hoje. E esse você Esse eu enganou enganei. também Não. falando que não queria... Não. Ah, você falou Esse logo. Aí, quando começou a ficar sério, que Ah. a gente realmente viu que ia ficar juntos, sempre falava. Quando ele falava de filho, eu falava assim, eu não vou ser mãe. Mas era namoro, era tudo. Não vou, não vou. E ele com aquela coisa de que em algum momento Ia te ele iria me convencer. convencer. Uhum. E assim foi. Eu sempre joguei limpo com ele. Que eu nunca abriria mão da minha vida para realizar o sonho da vida dele. Uhum. Que o sonho da minha vida era conquistar tudo aquilo que eu queria, que nem era tanto assim, mas o pouco que eu queria, eu sabia que um filho ia me impedir, então que eu jamais ia ceder a isso por ele. E assim foi, depois de cerca de 3 anos que a gente não chegou a casar, não teve cerimônia, a gente só foi morar junto. Acho que com uns 3 anos, 3, 4 anos que a gente estava junto, a gente chegou a se separar por causa disso. Ele falou, ou a gente vai ter um filho, ou a gente vai se separar. Eu falei, então a gente vai se separar. Certíssima de que não queria filho. Certeza. Eu falei assim, eu não Gente, vou olha abrir mão só. da minha vida por você. Ponto. E aí ele me deixou. Ele me trucou, achou que eu ia Aham. aceitar. Eu também achei que ele tava blefando, mas não, ele me largou mesmo. Aí ficamos 3 anos e meio separados. Uau. Não achou uma doida pra fazer filha? Exatamente. Me pegou no momento de depressão, que aí sim eu enganei, que eu tava muito mal pela falta dele. Falei assim, não, eu vou repensar hoje, né? Eu repensei ali, a ficar sem você foi muito maior do que qualquer coisa. Eu vou pensar no assunto. Mas eu sabia que não. Aham. E aí voltamos e não vamos ter filho, não vou ter filho, não vou ter filho. Usava de não, mentira, eu tomava pílula, fazia tabelinha pra nem ter nada durante, enfim. E aí fomos levando a vida. Com brigas. Mas assim, você, né, como que eu te conheço, eu sei de algumas histórias. eu sei de Os algumas bastidores, histórias, os bastidores. E aí, mas teve momentos que você também meio que deixava enganar ele que que você podia engravidar. Sim, era um sabotando o outro. Meu marido já tentou sabotar meu anticoncepcional. É, ele já tentou sabotar colocou farinha, assim, Você preservativo. tá brincando, tentou gente? sabotar, É. mas mal sabia ele que eu já tomava, que eu tomava injetado, que não importava se eu esquecesse a pílula um dia.
Não Era acredito. punk, o negócio era punk. Ele queria mesmo, era o sonho da vida dele. De furar camisinha, eu lembro de Sim. histórias assim. Era tenso. Porque a Michelle era tão louca também, quero deixar isso claro, que além de tomar o remédio, ela queria usar camisinha. Ela usava todos os Os métodos. métodos. contraceptivos É. todos. E a tabelinha era para não ter relação Nos durante dias o período férteis. fértil. Então, durante o período fértil, não tinha Nem conversa. encostava. Nem encostava. Por isso que até hoje eu não entendo o que deu errado. E eu lembro que você falava que você usava. Que eu descobri isso, eu nem sabia que existia esse negócio, que eu descobri com a Michelle, que era. O gelzinho? Como que chama esse negócio? Ai, gente, faz tantos anos já. Não sei, tem um negócio que você passa que mata a minha filha. É um mata espermicida. É o espermicida. Espermicida. Você passa o Mentira. gelzinho ali, né? E aí, se acontecer qualquer coisa, ele Mentira. não passa. Todas as barreiras, gente, que vocês imaginarem. Gente. Eu usava, eu não queria mesmo. Tanto que hoje eu tenho o Dil Mirena e eu, gente, ai, gente, agora ele vai descobrir, porque ele não sabia agora. Esse episódio vai ter que cortar dele. Eu estou com o Dil Mirena e estou com um implante do outro anticoncepcional. Mas ele acha que você não usa nenhum método hoje? Não, agora ele também, o sonho da vida dele, ele já realizou. Pergunta se ele quer ter outro. Ah, tá. não quer. É que a Michelle é tão doida que ela tem medo de engravidar de novo, Eu né? tenho né? medo, porque eu Entendi. usava todos os métodos antes e... É que é aquela coisa, a nossa vontade, a vontade de Deus. Eu, são coisas eu distintas, tava esperando, O né? Valentim Foi a estava na vontade minha de Deus. vida. Exatamente. Ponto, ele tinha que vir. Gente, que babado. Sim. Aí, acho que... Mas como foi? Tá, você não... Diante de todas as barreiras que você colocou, mas Deus é maior. Como foi que você descobriu que estava grávida? Eu descobri indo no dia que eu ia colocar o DIU. Eu estava no trabalho, e aí eu tinha marcado a consulta para ir colocar o DIU naquele dia, e você tem que fazer um exame de gravidez na mesma semana, uma coisa assim. Eu fiz o exame, passei de manhã no laboratório, eu nem passei, acho que eu peguei pela internet, nem lembro. Pegamos pela Baixei, internet. a gente trabalhava junto, baixamos na internet, e eu plena, era perto da hora do almoço, eu ia sair perto da hora do almoço pra ir pra colocar meu DIU. Só corta um detalhe. Eu também ia colocar o meu DIU. Junto. Só que eu tinha colocado uma semana antes. A Michelle tinha me indicado o ginecologista. Ela falou, amiga, eu vou colocar em tal médico, vai lá, aceita o convênio. E aí, o meu antecipou uma semana antes. Eu fui uma semana antes, coloquei o DIU, fiz o exame de gravidez também, deu certo. Meu DIU vou pôr, sei lá, amanhã. E a Michelle vai pôr depois de amanhã. Era mesmo, era um intervalo bem pequeno. E aí, a Michelle foi fazer o exame dela. Pra ver como era pro Valentim vir. Minha filha. Fiz o exame, aí tô lá, né? Peguei o exame todo. Aí eu não lembro por que eu fui mostrar, mas aí tava lá, tipo, umas taxas lá do BTHCG, 5 mil e alguma coisa. Eu, 5 mil e não sei quantas vezes não grávida. Tipo, e aí Didi já olhou pra mim com uma cara de. Ué, Mi, não, eu. Ela acho que ainda, já que as referências, até tanto ela. Então, Mi, ao contrário, você tá? Eu falei, não. E aí eu ficava repetindo isso. Aí eu já comecei a ter palpitações e. Sim. Dar show. Não. Eu comecei a dar um PT, mas ainda não acreditava. Porque assim, Porque assim, gente, ó, por mais que dá um medo de fazer um exame desse. Eu nunca tinha feito também. Eu também nunca tinha feito. Então, quando eu fiz, eu li muito bem o meu exame lá. E o meu tava assim, ó, de 0 a, sei lá, 20, sei lá, 0 a 2, não reagente, mostrava. Foi isso. E Aí o outro quando era comparou com o seu, acima. tipo, Aí eu falei assim, mas tem uma coisa estranha, porque o seu tá 5 mil vezes reagente, o meu tá 2 reagente. Ou eu ou você está grávida. Uma das duas estamos grávidas. Aí ela falou assim, então você tá grávida. Ela Certeza que era você. certeza, eu nunca. Aí eu falei assim, mas como que eu tô grávida se eu fui no médico e ele aprovou pra eu colocar o DIU? E não pode colocar o DIU se você tá grávida. Eu falei, Michelle, eu acho que eu não tô grávida. Aí sentamos na calçada da empresa, lá na sarjeta Meu da Deus. empresa, e começamos a ligar pra todo mundo que a gente conhecia que tinha o mínimo de conhecimento médico. Até para um cirurgião cardiologista a gente mandou, porque nossa chefe era casada com um. Aí ele falou assim, Você tá brincando? não, é positivo. Aí ele é cardiologista, ele não entende Não, disso. não. E eu acreditava, eu Não. tava com medo, mas eu acreditava Sim. realmente, porque não tinha como eu estar grávida. Eu Não lembro. tinha. Eu lembro da cena da farmácia. Que aí a gente falou assim, uma das minhas fulanas falou assim, não, vamos comprar. Gente, a gente Porque fez o de sangue. virou acontecimento Da empresa. da empresa. Aí a menina falou assim,
Não, você fez o de sangue, mas você não tá confiando? Vamos fazer o de xixi, como se fosse Deus. o certo. Beleza, fomos na farmácia. Aí a Michelle sacou aqui, ó, o exame dela, falou pro farmacêutico assim, você sabe ler esse exame? Aí ele falou assim, olha, eu não posso ler exame, porque eu não sou médico. Aí ela falou assim, não, mas só dá uma olhadinha aqui pra gente, por favor, que eu tô passando muito mal e eu preciso saber se... Aí ele falou, ó, eu vou ler aqui, ó, de 0 a 2, não reagente. Acima de 2, reagente. E o seu deu acima de 2, né? Deu 5.000. Aí ela, mas eu tô grávida? Ele falou, não posso falar isso, senhora. Mas deu reagente. Aí eu, moça, ela tá grávida então. Só que até a gente começou a entrar na loucura da Michelle, até a gente achava que ela não tava grávida. O que eu fiz? Acabei com a confusão e fui pro médico colocar o meu DIU. Como se nada tivesse acontecido. Mentira. Fui colocar meu DIU. Que era o dia do DIU. Fui colocar. Plena. Até Não o caminho. estou grávida. Trabalhava na Berrini, ia pôr o DIU em São Bernardo, de transporte público na época, então deu tempo até de esquecer as dúvidas geradas pelas pessoas que não sabem ler exame, né? Sim. Cheguei na sala do médico. Aí ele olhou, me preparou, troquei a roupa. Aí olhou o exame. Chefe, não posso colocar o DIU, você tá grávida. Eu, puf! Quando o médico ginecologista que ia pôr o DIU, aí eu caí dura. Você tá brincando, Literalmente desmaiada na sala do médico. Acordei com um monte de gente, aí era uma clínica multidisciplinar, não é multidisciplinar. Tem várias, tem várias especialidades. Quando acordou, já tinha uma psicóloga do lado pra falar Sim. comigo, eu com crise de choro, com ataque de pânico, com você, não, tá errado, Eu não só tô posso, imaginando uma cena de uma Desesperador. série. Não, era uma série. Desesperador. E aí, Meu eu lembro Deus. que a Michelle chorou, ligou chorando. Eu tô grávida. Eu falei, mas você já sabia. Ela, não, eu tô grávida mesmo. Eu tô Eu grávida. chorei o tempo inteiro. Eu saí daquele consultório que eu falava assim, eu vou me jogar na frente de um ônibus. Não o suficiente pra, né, partir, mas o suficiente pra perder. O impacto, como eu tava grávida, tipo, de 2 semanas. Era coisa de semanas, entendeu? Não era... Acho que era isso. Acho que eram duas, bem no dava 2 início. semanas. Porque quando eu fiz o primeiro ultrassom, eu tava dando, acho que 50 e... eu não lembro muito. Mas assim, era muito recente. Sim. Era muito recente. Eu acho que eu sou capaz de falar qual foi o dia que aquele ser deve ter burlado algum dos meus bloqueios. Porque eu me lembro de no período de ter um dia ficado bêbada, não deve ter usado preservativo. Gente. E você tava com quantos anos na época? Não. Tinha acabado de passar, porque esse é um ponto que vale, né? Eu tinha acabado de passar pela crise dos 30. Despiroquei, nunca tinha bebido na vida. Eu era amiga que ia pro bar e tomava suco de melancia. Era Sempre verdade. fui a careta do rolê, sempre tive aversão a álcool. Por conta do ambiente familiar que eu falei lá atrás, tinha horror a álcool. Mas quando eu fiz 30, minha vida, agora eu sou da farra, eu sou do churrasco, eu sou da festa. A menina virou o quê? Eu sou do... Adolescente. do fim, vou aproveitar tudo que eu não aproveitei. Minha filha, o que foi de bloquinho... Casada. O que foi de bloquinho de carnaval. Ela leva dos bloquinhos. De não dar notícia em casa, de não aparecer, de dormir na casa de um, de ir pra casa do Olha outro. só. Louca, completamente fora da casinha, porque eu não sou essa pessoa farrista. Eu gosto de estar com as pessoas, mas eu gosto de receber em casa, eu gosto de... Nossa, nunca fiz... Aí eu acho que foi aí que Deus falou, opa... Essa menina... Vou dar o que ela precisa. Vou colocar ela no lugar dela. Que filho se tem quando se precisa, não quando se quer. E Deus olhou e falou, Nossa, arrepiei pera aqui. lá, meu bem. Aí Deus mandou o Valentim. Sim, mas calma aí, deixa eu voltar aqui. Mas até então você tava querendo se jogar na frente de um ônibus. Aí Deus colocou a minha cunhada no ponto de ônibus em que eu ia pegar o ônibus. Aí ela viu minha cara inchada, perguntou o que estava acontecendo, eu dei outro, eu tô grávida. Aí eu já fui pra casa dela, aí não tinha mais como fazer nada, né? Porque a família já tava sabendo. Aí fizemos lá uma fanfarrinha pra quando o meu marido chegasse. No mesmo dia? Ela já Aconteceu tudo isso num dia só. Sapatinho de crochê, caixinha de presente, abriu na frente dele pra filmar. Porque a família queria muito Todo isso. mundo, era o sonho dele, a família dele, todo mundo queria me ver com filho, não sei o quê, porque sempre foi muito. E eu falava pra todo mundo, eu não terei. Todo mundo sempre me aconselhou de que a gente não ia dar certo e tal. Enfim, aí ficou nessa. Passou o tempo, continuei com meus planos de interromper a gestação, procurei médico. Não, mas aí ele recebeu a notícia. Sim, nossa, foi a alegria super. da vida Nossa, dele. Foi uma ele das poucas vezes que eu vi falou, ele chorar de "Consegui". emoção. Virou outro homem, foi um divisor de águas Ele na mudou minha vida, muito, mas né? foi um divisor de águas na vida dele também. Nossa, que legal. Ele, a partir daquele dia, morreu um menino e nasceu um homem. Ali, naquele dia, o meu marido entendeu o que era, pra que ele veio nessa vida. Nossa, que lindo. Porque até então,
Temos testemunhas. Ainda de vez em quando ele dá Uma recaída. Mas aí, Aí o Valentim lembra ele. rapidamente ele se lembra. E aí acabou que não deu certo esse negócio de interromper e tudo mais. Mas assim, tinha algumas coisas que aconteciam, né, Mi? Então, na gravidez ali. Então, assim, por exemplo, a Michelle teve rompimento lá do tampão, né? Uma coisa assim. Verdade, eu tive um descolamento de placenta com 1 mês e meio de gestação. Eu tinha Muito tava muito cedo. cedo e era um descolamento grande. Essa parte foi a parte difícil da gestação. Porque aí era um descolamento grande, era 1,5 centímetros, e o embrião é minúsculo, né? Então ele podia passar. Eu tive que ficar em repouso, colocar remédio pra tentar segurar, enfim, foi bem difícil, assim. Graças a Deus deu tudo certo, descolou. Só que neste período, o meu marido já estava dedicado há 3 anos da vida dele, que ele já vinha dedicando na construção de um triciclo. Ele mesmo ir lá e montar peça por peça. Eu tô desviando o assunto, mas é porque... Não, tem a ver. Tem tudo a ver. Quando ele tinha um sonho de fazer o próprio triciclo, dele, né, montar, e fazer um passeio que chamava lá Rota Real, uma coisa assim. Era um circuito lá que todo mundo que gosta dessas coisas faz. O ser humano, em vez de agora vou ter um filho, vou abortar a missão, gastou o pouco que a gente tinha de economia e se endividou para poder terminar o triciclo antes que o neném nascesse para poder fazer a viagem. Porque senão depois que nascesse ele não ia conseguir fazer. Genial. E quando ele veio todo feliz da vida e ele fez um dívida alta, assim, pra nossa realidade, na época era um valor muito alto a dívida que ele fez pra terminar o triciclo. Quando ele veio me falar isso, aí eu quase surtei. Quase que o Valentim nasceu ali já. Eu falei, você tá louco? E você pensa que você vai fazer como essa viagem? Eu tô com um descolamento de placenta. Eu não posso ficar sozinho, eu tenho que ficar de repouso. Não, mas você tem sua mãe, você tem suas irmãs, você tem seus amigos. Não, mas você é o pai. É você que tem que ficar comigo, enfim. E ele insistindo na viagem. Aí eu bem plena, era o sonho da vida dele, né? Se você for, você não volta pra casa. Escolha. Ou eu e seu filho, ou sua passeio de triciclo. Ele fez a Rota Real. Mentira. Ele foi. A Michelle me ligou e falou assim, ó, tô solteira, com a barriga desse tamanho aqui, ó. Mentira. Ele foi. E aí, quando ele voltou, aí eu fiquei na casa, aí ele foi pra casa, e eu saí de casa, fui pra casa da minha mãe e falei assim, eu não vou voltar enquanto você não sair. Você não vai. Eu peguei ranço dele, aí tem esse negócio da gestação, você pega ranço e tal. O descolamento passou, a barriga foi crescendo, mas nós passamos um pouco mais da metade da gestação separados. Eu ficava na minha... Aí ele um belo dia saiu e pegou as coisas dele, foi. Aí quando ele foi, eu voltei pra casa. E ficamos separados. Ele me dando assistência, todas as consultas ele ia comigo. Eu não impedi que ele acompanhasse a gestação, mas eu não suportava olhar na cara dele. E eu não ia perder, né, a chance de ficar jogando na cara de todo mundo que ele trocou o filho pelo passeio de triciclo. Tanto que eu odeio o triciclo. Quando foi pra voltar, foi assim, ó, você vai dar fim nisso. Se não der fim, eu não volto. E acabou que só voltou também, porque aí eu já tava muito grávida, não conseguia mais lavar o pé, não conseguia mais fazer nada sozinha. Aí era um Réveillon, Valentim nasceu em janeiro, e aí eu ia passar um Réveillon em casa, porque eu não tinha condições de sair, ele foi, passou comigo, e acabou que dali ele foi ficando, e nunca houve uma conversa, vamos voltar. Ele só foi ficando. E aí, agora estamos juntos até hoje. E aí, quando pensa em ou eu trocar ou ele trocar, a gente olha e fala, agora não dá mais nada. Agora já era. Agora já era. Agora já... E eu vou dizer, e aí fora isso, a gestação foi super tranquila, é gostoso. A parte boa, eu nunca tinha pensado nisso, mas como eu passei, gerar uma criança. Não é tão poderoso sentir, isso, mexer, aquela coisa do pai chegar e ouvir a voz e mexer porque ouviu a voz, de reconhecer a música, de já ter rotina dentro. Isso é incrível, isso é mágico. Se eu pudesse ser barriga de aluguel apenas, só parideira, eu seria. Você engravidaria de novo? Sim. Mas para isso eu ia ter que criar, então não. Mas a gestação em si é um fenômeno. É algo que, assim, transcende qualquer experiência. É maravilhoso, mas não vale a pena. E aí, é engraçado que aí, aconteceu tudo isso, corta para a Michelle fazendo um ensaio fotográfico. Aquele... Óbvio. Tava linda no ensaio. Mas ela fazendo, assim, todo o ritual mesmo, sabe? Foto mensal na frente do espelho pra acompanhar e fazer aquele videozinho no final. Porque, assim, eu tinha muita consciência de que, assim, não era o meu desejo
eu não queria, eu tinha absoluta aversão à maternidade. Mas ele estava ali, aí eu tive nas mãos a possibilidade de interromper. Não tenho julgamentos com relação a isso. Aqui, morais sim, mas né, na prática é outra coisa. E aí eu arreguei. Né? Os meus valores morais foram além do prático. E aí eu arreguei. A partir do momento que eu arreguei, eu falei, eu não vou interromper a gestação. Opa! Agora, A criança não tem nada a ver com isso. Ele não precisa saber de tudo isso. Sim. E aí eu já estava estudando sobre maternidade, sobre tudo. Eu falei assim, pô, eu tô gerando nele. Ele sabe que ele foi rejeitado no primeiro momento. Agora eu tenho que compensar. Então todos os rituais de ensaio, tirar foto, preparar as coisinhas, preparar o quarto, os mimos, para que eu pudesse construir essa bem-vindo do meu filho, eu fiz. Não pequei em nada. Eu virei assim, olha, eu acordei, virei uma chavinha e falei, eu não queria, mas estou, então agora eu vou ser a melhor mãe que esse mundo já viu. Tá dando certo? Não sei, mas sigo tentando. Sigo tentando. Ele Que lindo. E aí, assim, e aí hoje eu digo que tudo que eu imaginava com relação à maternidade é verdade. Então, eu não volto atrás. Não foi uma coisa, depois que eu fui mãe, eu vi o quanto eu estava errada. Não, eu vi que eu tinha certeza em gênero, número e grau de que eu Até um pouco mais, amiga. Certíssimo. Com a diferença de que todas as minhas teorias para não ser mãe eram teorias. Agora eu sei, na prática, que era tudo aquilo mesmo. Que eu sou obrigada a amar alguém acima de tudo e de todos. Que eu não sou mais a primeira pessoa na minha vida, eu sou a segunda e às vezes até a terceira, porque por ele, às vezes eu preciso priorizar outra pessoa pensando nele. Então, assim, morre uma Michele e nasce a mãe do Valentim. Então, logo que ele nasceu, eu ainda tive um período, toda aquela construção da magia da gestação que eu tinha construído, era para ele. E isso colaborou muito para que, para mim, quando se concretizasse a maternidade com o nascimento dele, eu ficasse muito mal. Não tive depressão pós-parto, nada disso, mas eu ficava pensando muito. De falar assim, e agora? Eu não queria ter filhos para poder realizar os pequenos sonhos que eu tinha na vida. E agora, como ele veio, esse pouco que eu sonhei, eu não vou realizar. E foi a única hora que eu estava errada. Porque por ele, eu passei a sonhar com coisas maiores e pude concretizar, e eu não teria tido essas coisas, eu não teria conquistado tantas coisas se Deus não tivesse mandado o Valentim. Então eu reconheço que a missão dele na minha vida vai ter um dia o mesmo tamanho da minha na dele, né? Porque tudo que eu puder dar pra ele, eu só conquistei porque eu tenho. É o maior amor do mundo. Graças a Deus, é difícil, né? A criança chora, o peito abre, você acorda pra mamar 3 vezes no dia. Aí eu tinha aprendido com uma grande mulher que na hora que o bebê chorasse pra mamar à noite, não acorda sozinha, não. Acorda ele, fala, fez junto, vai ficar acordado também. E assim eu fazia. Essa parte é muito difícil, né? Não dava banho no meu filho, eu tinha pavor de dar banho. Eu tenho medo. Eu tinha pânico, era o pior momento do dia. Então, desde cedo, sempre quem deu foi o pai, então ele já tinha ali o papel dele. Mas assim, aos pouquinhos, até a própria rotina, né, de ali com ele, e aquele amor crescendo, e aquela coisa de, tipo, aí eu entendi o quão visceral é o amor de uma mãe, o quanto aquilo preenche, o quanto aquilo, você olha e fala assim, cara, cada sorrisinho, até quando ele fica vesgo, até quando você tá trocando uma fralda, você olha e fala assim, meu Deus, essa coisa de perfeição nasceu de mim, fui eu que fiz. E é sua cara. Ele não é foto, ele é meu chefe. Pelo Nossa. menos isso, né? Isso daí, Deus foi muito generoso comigo. Porque eu sempre falei, Senhor da glória. Quando eu soube, eu falava assim, Senhor da glória, tem misericórdia. Já que o Senhor mandou, não me mande uma menina. Porque era o segundo medo. Ser mãe de uma menina. Por quê? Gente, porque você é mulher. Imagina você criar uma mulher hoje em dia. É complexo. Eu crio meu filho pra ver se ele vai ser mais um que vai tentar mudar esse pânico de ser mulher. Mas ser mãe de uma menina era uma coisa que me apavorava. Quando eu soube que era menina, eu dei uma relaxada. Não, e tem um detalhe também, uma coisa que te apavorava. A Michelle, ela falava que os filhos das pessoas eram feios. Ai, gente, é verdade. Aí a gente falava assim, Michelle, você fica pensando, seu filho vai nascer feio. Mas ele ela não via uma criança e falava, misericórdia de criança feia. E eu, Michelle, não fala assim dos filhos dos outros, que não sei o quê. Não, o Valentim é bonitinho,
amiga. Não, ele nasceu bonito, mas Deus me deu um período ali de uns 3 mesezinhos pra pagar a minha língua. Porque quando eu olho algumas fotos do Valentim, ele nasceu muito bonito. E até uns 3 ou 4 meses ele era bebê Ele parecia uma Pampers. bonequinha. Ele era bebê Assim, pra sabe, o fazer boneco propaganda. mesmo. Chegou a fazer propaganda. Ah, é do- verdade, ele fez. Foi da ReHap, da Da marca ReHap. dos incríveis da ReHap. Me chamaram na última hora, alguém tinha faltado. Porque seu bebê é lindo, não sei o que. Eu Oh, fui. meu Deus. Menina, depois esse menino começou a perder os cabelos. De tomar forma de cramunhão. Eu olho as fotos do Valentim hoje e falo, gente, é só mãe pra não ver. Como ele era feio. Aí depois ele ficou bonito de novo. Mas depois eu vou procurar e vou mandar uma foto Não, do eu Valentim. sempre achei o Valentim muito bonitinho, só que ele é porque muito eu não branquinho. gostava das fotos, não dessas sei o fotos quê. que eu tô falando, eu nunca fui de redes sociais, eu vou te relembrar também. Teve uma época que ele era do mal. Tipo, E aí eu lembro da cena que quando a gente foi visitar a Michelle na maternidade, tem uma amiga nossa em comum, né, a Clá, e aí a Clá sempre foi o sonho dela ser mãe, ela tinha isso muito aflorado, assim, né, e ela já tinha tido um filho, mas ela falava, Ingrid, você tem que ir na casa da Michelle todos os dias pra ver se ela tá cuidando do Valentim, porque a Michelle, como a gente já conhecia a Michelle, que ela não queria ser mãe, Sim. o pavor da Clarice era que a que Michelle não iria cuidar do já ia Valentim. renegar ele em vida também, já É. que no primeiro momento eu fiz. Aí eu falava, só que eu também, outras, eu falava, não, a Michelle tá super bem, o menino tá ótimo. Aí ela me ligava, Ingrid, como que tá a Michelle, que não sei o que. Eu falava, Revelações, a Clarice nunca me contou. e a Michelle tinha pavor, assim, que a Michelle não De cuidava, ficar né? sozinha. Mas a Michelle fazia mêsversário pro menino, era um Olha evento. Olha só, É. se Posso converteu. dar curso, né? Posso dar curso de Olha maternidade só, positiva. meu É ali Deus. dentro, tá na força do ódio. Ah. Tá? Nas situações, mas aí você sorri e fala, Meu uma amorzinho. educação positiva a gente também tenta. Meu Sou uma super Deus. mãezona. Mas a Michelle sempre foi, sempre foi. Então, mudou mesmo a chave, né? igual Mudou, você não, falou. virou a chave. Eu me tornei uma nova mulher, reorganizei todas as minhas prioridades. O que eu tinha de relação de amigos, do que era, mudou tudo. Eu realmente, a mãe do Valentim tem conceitos muito concretos do que é verdade na vida hoje, que eu não tinha antes. E o que é que a mãe do Valentim sente de saudade da Michelle? A Michelle. A Michelle. Sinto saudade de ser eu, porque em alguns momentos, a maior parte do tempo, não é que é um personagem, mas uma mãe precisa fazer o que precisa ser feito. Perfeito. É. Eu vivo o tempo inteiro, por mais que eu faça isso com amor, não é uma coisa de, nossa, é que parece, não tem como não usar a palavra que tá forçado, porque é forçado, é minha obrigação, né? Tratar, conduzir, educar, Uhum. e tem horas que a gente só queria falar assim, meu, dane-se Ah, tudo, sim. sabe? Eu vou assistir meu filme, eu vou falar um palavrão. Aham. Cara, eu não posso mais dar uma topada Uhum. no sofá e falar um palavrão, cara, sabe? Uhum. Que não para de doer se você não grita e não fala um palavrão quando você bate o dedinho. E eu não posso mais. Então são coisas muito mínimas que eu preciso sufocar para dar o bom exemplo, Uhum. para criar um homem. Então assim, é o tempo todo. Eu não sou mais eu sou a mãe do Valentim em tempo integral. Uhum. Até aqui, eu tô aqui falando e tudo, e tô super aberta e não tem personagem. Uhum. Mas lá no fundo eu tô assim, meu Deus, o dia que o Valentim assistir isso, que não vai ser agora, porque ele não tem idade. Uhum. Mas quando ele for maior, Sim. que ele assistir isso, como ele vai se sentir? Sim. Mas eu também não vou esconder. Sim. Porque eu sou tão mãezona, o Valentim tem 1 e-mail já. Já te contei isso? Já falou. Ele tem 1 e-mail. Então, assim, toda a história da vida dele, tudo que passamos, Uhum. desde que eu soube dele, tá lá, eu já relatei. Todo grande marco da vida dele, eu mando um e-mail pra ele contando como foi, como ele se Que sentiu, lindo. pra que quando ele for grande, ele tenha a história da vida dele ali, relatada pela mãe, pra ele ver que a mãe dele esteve ali presente em todos os momentos, Ai, que porque eu sou essa lindo. mulher. Eu adorei essa ideia. Eu achei muito legal. Maravilhoso. Tanto quanto Foi. você me contou, eu criei um e-mail para as minhas sobrinhas. É maravilhoso, Amei, viu? amei. Eu quero muito chegar o dia de falar assim, ó, tá aqui, ó. Amei, E aí, gostei. porque esquece, né? A gente não lembra. É Muitas verdade. coisas. É Né? muita Mesmo que a coisa. gente registra. E hoje a gente tem a facilidade de lidar, né, celular, mas mesmo assim, nem sempre a gente volta tudo. Ô, Mi, mas deixa eu te falar uma coisa, né? O Valentim, ele é autista. E como foi pra você receber esse diagnóstico? Você, o Di?
Ah, tem essa, né? Porque Deus não manda nada pela metade. Ah. Ele me mandou um filho lindo, perfeito, que eu tinha medo também de nascer com alguma deficiência física, alguma limitação. Lindo, perfeito, homem. E aí, aos 2 aninhos, a escola me avisa, começou a falar, mãe, ó, tem alguma coisa aqui, não é normal a energia dessa criança, as coisas que ele faz, as coisas que ele fala. Valentim andou, não tinha nem 11 meses ainda. Ele fez tudo muito rápido. E aí eu comecei a correr médico pra lá, pra cá, pra descobrir porque era muita hiperatividade, não sei o quê. Com 4 anos, o Valentim entrou num período de... Assim que ele fez 4, ele começou a perder habilidades. Então ele era uma criança que falou muito rápido, ele andou muito rápido, ele sempre foi muito inteligente, muito pra frente. E aí isso... Ninguém percebe quando a criança é pra frente demais. É. Todo mundo cobra se seu filho não anda rápido, se ele não fala rápido. Sim. Mas se ele faz isso, nossa, que criança É um esperta. prodígio. Exatamente. E aí Valentim começou a cair, começou a ter escape de xixi, de cocô, regrediu fala, que falava muito bem, tinha uma dicção perfeita, melhor do que muito adulto. Começou a regredir, falou, opa, não é só hiperatividade. Aí vai pra neurologista, aí vem o diagnóstico do autismo, que o TDAH é um sintoma. O diagnóstico principal dele é o autismo. Diferente de muitas mães que quando recebem um diagnóstico de autismo, entram numa fase de luto, eu entrei numa fase de... Eu tirei o fardo, o peso da culpa. Aquilo ali pra mim foi assim... Não é minha culpa. Não é que não tá dando certo a minha educação, porque meu filho era muito mal criado. Ele era muito mal educado. Ele era muito resistente a tudo. E não importava o que eu fizesse. O Valentim era uma criança impossível. Impossível. E aí é o que... Tudo que... Aí pensaram num tal de TOD, que eu nem conhecia. Fui estudar o tal do TOD, que é transtorno do opositor desafiador e tal. E aí o diagnóstico do autismo veio como um acalento de falar assim, agora eu sei o que ele tem. E agora eu posso ajudar. Agora eu posso tratar. Agora eu sei porque ele é assim. Agora eu vou estudar. E comecei a estudar. Comecei o tratamento. Tem 1 ano que ele tá em tratamento. Mas assim, é difícil. Porque como o dele se manifestou tardiamente e é o que chamaram de autismo regresso, talvez se não tivesse percebido, até onde iria perder habilidades? E isso é desesperador, você ver seu filho que fala e desaprendendo a falar, seu filho que anda desaprender a andar. Sim. Isso me apavorou. Mas foi um alívio porque me deu uma direção. E hoje eu vejo que a gente está no caminho certo, o Valentim retornou todas as habilidades que ele estava perdendo, ele já readquiriu. Ele tem ali as limitações, as dificuldades dele, ele é muito... O que eu falava que era teimosia, que era birra, e era rigidez cognitiva, então ele precisa... As coisas precisam ser apresentadas para ele de outra forma, ele precisa ter previsibilidade das coisas. Mas o diagnóstico foi libertador. Porque eu tive informação correta sobre o porquê meu filho era daquela forma e que eu precisava aprender a lidar com isso para poder ensinar ele também e colocar as coisas nos trilhos de novo. Acho que a palavra é essa, foi libertador. Entendi. Mi, e quando você olha e agora, né? Agora que você já é mãe, o futuro, assim, os medos, o que você... Como você se vê lá na frente? Medo, maior medo. Perder o Valentim, que é o maior amor do mundo. Eu não teria outro filho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria filhos. Mas viver hoje, conhecendo esse amor, viver sem ele. Então, assim, eu não sei dizer o que é maior. Se é perder o Valentim ou se é o Valentim me perder. Porque eu nunca tive medo. Medo da morte todo mundo tem, porque isso é natural, né? É espontâneo. Mas eu não tinha aquela coisa de falar, nossa, eu penso na morte, eu tenho medo de morrer. Não, hoje em dia eu penso todos os dias. Hoje em dia eu olho mesmo na rua, pros 2 lados para atravessar a rua. Eu tenho medo horroroso de morrer e faltar pra ele. Então o maior medo é esse e automaticamente, mesmo em vida, de não poder prover. De não poder prover as necessidades dele e ainda mais que as dele vão além do sustento, vão além do básico. De prover um tratamento adequado, de prover... né, um ambiente adequado, relações adequadas para ele crescer, né, um homem bom, um homem digno, e que a condição dele não afete a vida dele lá na frente. Então, o maior objetivo da minha vida
E hoje a maior dificuldade que eu tenho na maternidade é que já não é fácil criar uma criança hoje em dia, que é diferente da nossa época, em que educação vinha de casa. Agora o mundo é muita coisa, é muito conteúdo, é muita informação. A gente não consegue blindar igual nós fomos blindadas. Nós não tínhamos internet, a gente não cresceu, né, com influência externa. A nossa influência era só dentro de casa. Então, quando um filho dava porque não prestava, era porque realmente ele não foi bem educado. Hoje em dia, não. Então, não poder prover o necessário para o meu filho crescer um homem autônomo, né? Um homem que tem autonomia para seguir sem mim o dia que eu precisar não estar, que ele seja um homem capaz de fazer tudo por si só e digno. É o medo. Eu acho que mãe nenhuma sonha com outra coisa. É que nunca falte o mínimo necessário. O mínimo necessário para ele é isso. Que maravilha. Gente, eu tô aqui absorvendo tantas coisas incríveis dessa conversa. E eu acho que expressar publicamente o tamanho da minha admiração por você. E uma das coisas que estava ecoando aqui, e que eu costumo ouvir ainda algumas pessoas falarem, né? Uma frase que você falou assim: eu tinha medo que a maternidade, ter um filho, impedisse que eu realizasse, conquistasse algumas coisas, e que foi justamente o contrário. Foi justamente o contrário. De certa forma, ter o Valentim me deu aquele sangue no olho para ir até além, mais do que eu pensava, eu sonhava. E aí eu também faço uma correlação de uma questão que eu acredito muito em Deus e tudo mais. E assim, a gente, ao longo da vida, a gente quer muitas coisas. E às vezes a gente até muda de ideia. Hora eu quero uma Range Rover, daqui a pouco eu quero só vender minha arte na praia. Só que tudo isso está muito pautado numa visão limitada que a gente tem. E que a visão de Deus, ela é mais do que 360. Ela vai para a eternidade, né? Então ele conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Sendo assim, quando a gente vive a vontade dele, as coisas se encaixam e ele nos surpreende. E percebo o quanto o Valentim veio para coroar tantas coisas importantes na vida de vocês, para colocar no lugar tantas coisas importantes. Para me salvar. Para você, o seu esposo também, que você comentou que ele também virou a chave aí de muita coisa. Entendo que a família também é abençoada. Tenho certeza que ele vai ser, sim, um homem muito íntegro, maravilhoso, vai fazer diferença nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele vai ser essa pessoa, porque nós estamos precisando de pessoas boas no mundo. Homens, principalmente. Homens, principalmente. E tenho certeza que vocês dois estão fazendo um trabalho muito carinhoso, cuidadoso, atencioso com o filho de vocês. E eu estou muito feliz com esse bate-papo, muito emocionada, muito inspirada. Eu estou, assim, amiga, eu estou inspirada ainda a ter filhos, tá? Começar ao contrário. Pelo contrário, essa história só endossou a minha vontade. Eu quero ter filhos. Mulher de coragem, essa daí não é garrafa, não. Quero viver esse amor intenso e cuidar desses outros serizinhos, enfim, mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer, de verdade, poder dividir aqui um pouquinho com vocês. Fiquei muito, muito, muito feliz, muito mesmo. A gente que agradece pelo tempo aí, disponibilidade, por ter vindo aqui no nosso canal. E daqui a pouco a gente arranja outro papo, que a gente te chama de novo, tá bom? Vou chamar, quantas vezes for. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo.